E quem quer sair com uma porção ainda maior aqui, nessa noite, amém? Então eu queria que você virasse para o seu irmão que está aí do seu lado e você falasse assim, perguntasse para ele: como anda a sua memória, irmão? Fala assim: hoje é dia de se lembrar. Amém? O irmão respondeu: como anda a memória? Como anda as vitaminas aí? Como anda a memória? E o horário está avançado, eu vou correr um pouquinho. Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Romanos 8, verso 18. Para eu começar a contextualizar para vocês, eu já vou ir lendo enquanto a Gabi coloca. A minha linguagem, na linguagem de hoje, fala assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Glória a Deus. Gostaria de ler agora para vocês também um outro texto que está no livro de Esther, capítulo 4, vocês já vão entender, a partir do verso 12, Esther 4, 12, a partir do 12, e diz assim: quando recebeu a mensagem de Esther, Mardoqueu mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como esta? Esther enviou a Mardoqueu a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam, não bebam nada, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Senhor, a tua palavra, ela foi explanada nessa noite. Que o Senhor continue fazendo o que o Senhor já iniciou nesse lugar. Que a sua glória não se ausente daqui, Senhor. E que o Senhor complete a obra que o Senhor já iniciou, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. E eu quero agora que vocês repitam comigo a seguinte frase, mas assim, bem forte, para não precisar falar 2 vezes, amém? Falam assim, ó: que os filhos de Deus sejam revelados nessa noite. 1, 2, 3 e... ai, que lindo! Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Porque assim como nós lemos aqui em Romanos, o Senhor, o universo espera pela revelação dos filhos do Senhor nesse tempo, para que nós venhamos nos revelar. E muitas vezes na nossa vida, e eu posso falar isso por um exato momento que eu estou vivendo, nós passamos por uma prensa. E eu me sinto como uma azeitona numa prensa. E vai apertando, e é bagaço para um lado, e caroço para o outro. E vai pedaço para cá, e pedaço para lá. E você fala: meu Deus, não estou aguentando, está doendo. Está espedaçando. Aí você dá aquela espiadinha assim para baixo. É uma gotinha de azeite pingando. Aí você fala: não, está saindo. O azeite está brotando. Estou sendo revelada. Estou sendo extraída, está valendo a pena, estou sendo fortalecida, porque é ali que é revelado o nosso caráter, o nosso amadurecimento, quem realmente nós somos, o que realmente nós temos por dentro. Não é a fruta ali no pé, linda, maravilhosa, verde ou madura, as pessoas olhando, mas é a hora que ela está na prensa, a hora que ela é aberta, a hora que realmente olha para dentro, que vê ali
o seu potencial e o que realmente ela é e o que ela tem, a revelação dela. Amém? E eu quero entrar agora no livro de Esther, na história de Esther. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a história de Esther? Todo mundo conhece a história de Esther? Então não preciso contextualizar, já ganho esse tempo, amém? Mas talvez você nunca tenha reparado que o livro de Esther é um livro que não menciona o nome de Deus. O livro de Esther todo não é falado sobre Deus, somente sobre a sua ação no meio do povo judeu. Ele não fala o nome do Senhor, nem como Deus, nem como nada. Ele não é falado, ele não é mencionado. E aqui começa a primeira revelação do Senhor para a nossa vida, porque muitas vezes em ambientes em que nós estamos inseridos, porque o nome do Senhor ele não é revelado, ele não é mencionado, talvez no seu trabalho, na sua casa, no meio que você conviva, você sinta-se tentada a viver como se o Senhor não existisse, como se o Senhor não estivesse fazendo alguma coisa na sua vida. Isso passa a ser uma normalidade, assim como lá na época de Esther. Nos primeiros capítulos do livro de Esther, se você parar para você ler, passa o quê? Banquete, dias de festa, muita bebedice, um rei que queria apresentar a sua rainha que se nega a se apresentar para um rei, desobediência, desonra, expulsa de uma rainha de um reino. É só isso que aparece. Por quê? Porque eles viviam uma vida em que um Deus não era presente. Muitas vezes nós estamos inseridos em ambientes que não é mencionado o nome de Deus, mas isso não significa que a ação dele não está lá. E talvez foi para um tempo como esse que o Senhor te inseriu num lugar como esse. Você já parou para pensar? Amém? Vão falando comigo. Vocês já pararam para pensar como que o nome Mardoqueu, em algumas traduções é Mordecai, que é a mesma coisa, é um nome bem diferente. O nome Mardoqueu, para você lembrar, ele era um primo da Hadassa, que é a rainha Esther, que a criou como filha depois que seus pais morreram. E eles moravam ali no reino da Pérsia, na cidade de Suzã. E o nome de Mardoqueu, que é um nome super diferente, o significado desse nome, nós sabemos que todos os nomes dos judeus na Bíblia têm um significado profético. Quando nascia uma criança, os pais davam um nome a essas crianças diante da situação que eles estavam vivendo, naquilo que eles acreditavam, naquilo que estava acontecendo. Mas Mardoqueu, o nome dele significava: o meu Deus é Marduque. Marduque, ele é um deus que ele era da Pérsia, um deus da sabedoria, da proteção da cidade babilônica. Então Mardoqueu, ele declarava: o meu Deus é Marduque. Como você chama? O meu Deus é Marduque. Como você chama? O meu Deus é o Deus da Babilônia. Um judeu declarava que a fé dele, que o Deus dele, que era para ser o Deus dos judeus, o que abriu o Mar Vermelho, o que fez tantas coisas, era um Deus da Babilônia. Olha como a história começa a não se encaixar. E Esther e Mardoqueu, eles viviam ali na Pérsia, no reino da Pérsia. Um lugar onde eles eram liberados a viver e a professar a fé que eles queriam. Eles podiam seguir a religião que eles queriam, eles não eram proibidos de viver a religião e adorar o Deus que eles queriam. Pelo contrário, eles estavam ali por livre e espontânea vontade, porque há décadas eles já haviam sido liberados a voltar para Jerusalém. Porém, eles não quiseram voltar, eles quiseram permanecer ali naquele reino. E eles continuaram a ficar ali, naquele lugar, na Pérsia, no mundo, assim como nós não pertencemos a esse mundo, nós somos do mundo, nós somos do reino dos céus.
mas nós estamos inseridos nesse mundo, e nós temos que nos adaptar a esse mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Nós temos um governo, nós temos que nos adaptar, mesmo sem concordar, mesmo sem querer, nós temos que ser submissos a essas leis e a essas autoridades. Mas ser submisso e se adaptar é diferente de se amoldar. Como a palavra do Senhor fala, não vos amoldeis com os padrões desse mundo. Amoldar é como você pegar uma massinha de modelar de criança e você desenhar uma forma nela. E você fala, olha, isso daqui é uma árvore, isso aqui é um elefante, isso aqui é uma bola. Isso é moldar. Mas adaptar é quando você coloca no lugar só para poder ficar ali. É essa a diferença entre nós estarmos nesse mundo e nos amoldarmos desse mundo. E nós vemos aqui a história de Esther e Mordecai. Deve estar dando um bug na cabeça de vocês, né? Na minha também deu. Sobre Esther e Mordecai, eles fazendo o quê? Eles estão ali por uma livre e espontânea vontade, num reino que eles estavam escondendo a sua fé. Eles não declaravam a sua fé por livre e espontânea vontade. Eu vejo isso muito comum nos dias de hoje. Pessoas, talvez eu, talvez vocês, que estamos aqui nesse mundo, aqui na terra, aqui em Lençóis, aqui na Transbordante, talvez se amoldando. Mas eu preciso de uma influência. Mas esse trabalho me paga tão bem, meu chefe pediu para falar que ele não está, é só uma mentirinha, eu vou ser mandado embora, está tão difícil, desemprego. E às vezes a gente acaba dando uma amoldada, e coisas vão acontecendo, e nós vamos nos amoldando, e a hora que a gente vê, os nossos princípios e valores vão se esvaindo, vão indo embora, sem saber. E aí nós temos que tomar muito cuidado, para não acontecer conosco o que aconteceu com Esther e Mardoqueu. E foi quando eu passei a olhar essa história com outros olhos, que eu falei que a cabeça de vocês deve ter dado um bug, que a minha cabeça deu um bug. Porque eu sempre ouvi a história de Esther como uma história linda, como uma história de um concurso de beleza, de uma moça que foi escolhida entre milhares de um reino para ser rainha, a mais linda, a mais bela, a mais educada, a mais elegante, que conquistou o coração do rei. E num tempo como esse, ela foi corajosa e ela adentrou, e o rei estendeu o seu cetro, e ela foi, e ela, através dela, o Senhor libertou o povo. E tudo isso é verdade, e isso aconteceu. Mas eu quero trazer uma outra vertente, e aí eu trago, pode colocar para mim, Gabi, o tema da ministração que eu vou colocar hoje, que é: identidade em Deus estabelece o seu destino. A sua identidade em Deus estabelece o seu destino. Porque a história de Esther, nós romantizamos demais. Porque se você parar para pensar, a história de Esther, ela não foi tão linda assim. Esther, ela não teve escolha. O rei, indignado, bêbado, quis exibir a sua esposa, ela não foi, ele a expulsou do palácio. E aí o que aconteceu? Passou dias, ele sentiu falta de uma mulher. Cadê? Ela não está, eu quero. Deram um conselho: você é o rei, você pode tudo, você é o poderoso. Convoca as virgens do reino, você escolhe qual você quer, do seu gosto e do seu agrado, e você pegue. E para mim isso foi muito mais um sequestro do que um concurso de beleza. Por quê? Porque o rei mandou todos os seus oficiais irem em 127 países, províncias daquele reino, buscar todas as moças virgens. Elas não tiveram escolha. Levou para o seu palácio, cujo qual o rei poderia dormir com todas elas e escolher qual que ele mais agradasse. Isso é uma história de amor romântica? Isso não é uma história de amor romântica. O nome original de Esther é Hadassa. Hadassa significa murta, que significa uma pequena árvore.
E quando Esther ela é levada, ela é sequestrada para ser levada para o palácio. Eu avisei que a cabeça ia bugar, gente, presta atenção. Ela é sequestrada e ela é levada para o palácio. O seu primo fala assim: não fala que você se chama Radassa, fala que o seu nome é Esther. Esther significa estrela. E daqui a pouco eu volto aqui, segura isso, que daqui a pouco eu volto aqui para você entender. E Esther vai, vocês conhecem a história, ninguém levantou a mão, ela tem todo um ano de preparação e ela é eleita rainha. E o rei se apaixona por ela e aquele amor só love, os dois, 5 anos se passam, 5 anos se passam. Esther está no palácio. Ninguém durante 5 anos sabia que Esther era judia no palácio. Como pode uma pessoa servir a Deus, ter a sua identidade firmada em Deus durante 5 anos? Quem aqui é casada há 5 anos? Mais de 5, um pouquinho menos de 5. Você imagina você descobrir de 5 anos para cima que a sua esposa, seu marido é crente, você não sabia? O crente é agente secreto, e você não sabe? Imagina. Imagina, gente, 5 anos. E como que ninguém, como que as empregadas, os servos, o rei, quantas pessoas devia haver dentro daquele palácio e ninguém nunca desconfiou que Esther era judia? Porque ela não se portava como uma serva do Senhor, porque ela não comia como uma serva do Senhor, ela não falava como uma serva do Senhor, porque a Pérsia estava mais inserida nela, porque ela não era mais Radassa, porque ela era uma estrela. Ela era Esther, porque a identidade dela em Deus havia se perdido. E quantas vezes, diante de tantas coisas que nós passamos, nós acabamos deixando a nossa identidade em Deus para trás, nos amoldando por situações, e nós vamos deixando quem nós somos, a nossa identidade em Deus, e vai se deixando. Ela fez tudo o que pediam. E, olha, Radassa, muda seu nome para Esther. Quem é você? Sou Esther. Egai, aquele que cuidou dela, falou: vista-se assim. Ela se vestiu assim. Usa tal coisa, ela usava tal coisa. Se comporta assim, ela se comportava assim. Anda com tal postura, ela se andava com tal postura. Ela fazia tudo o que os homens, que as pessoas falavam, menos o que Deus ordenava. Quantas vezes nós temos feito e falado coisas para agradar homens, pessoas que estão ao nosso redor, nos amoldando, deixando de ser quem nós somos, deixando de ter a nossa identidade em Deus, deixando de ser quem Ele projetou que nós fôssemos dentro da barriga da nossa mãe, quando nós éramos algo uniforme ainda pequenininho, quando você era a junção do óvulo com o espermatozoide ainda. O Senhor já tinha estabelecido a sua identidade, mas você deixou de ser para agradar pessoas. Nós deixamos de ser, deixamos a nossa identidade, deixamos de ser quem Deus mandou. Sabe por quê? Muitas vezes por favores, tantas vezes por obter mais influência, obter tantas outras coisas que nós precisamos, facilidades, cargos, coroas, como Esther. Quantas vezes, talvez isso tenha acontecido com você, talvez isso já tenha acontecido comigo, já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com você. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de lembrar como anda a memória. Hoje é dia de lembrar quem é, qual é a sua identidade em Deus. Mas não tem como eu não falar do livro de Esther e eu não fazer uma analogia bem rápida com outro livro, para que vocês possam entender que não é uma perseguição com Esther. Eu quero falar rapidinho de Daniel.
Daniel também com seus amigos, eles foram levados para a Babilônia. Eles foram para um outro reino para servir. Só que Daniel, ele não aceitou trocar o seu nome. As pessoas o chamavam, ele e seus amigos, de outro nome. Mas eles não aceitavam. Como é seu nome? Daniel. Ele não aceitou comer a comida do palácio. Ele falou, eu não quero. Ele não se curvou diante de um reino. Ele não se amoldou. Ele adorava 3 vezes por dia. Ele orava na janela, bem para todos que vissem. Ele adorava ao Senhor, orava ao Senhor. Ele não escondeu a sua identidade em Deus, mesmo sendo cativo na Babilônia. Diferente de Esther e Mardoqueu, que estava ali por livre e espontânea vontade, deixando a sua identidade para trás. Daniel, ele colocou, eu sou quem o Senhor fez para eu ser. Haja o que houver, a que preço for, eu vou servir, vou seguir. Oh meu Deus, assim foi Daniel, ele jamais abandonou a sua identidade. Ele servia a Babilônia, mas jamais ele se curvou à Babilônia. Às vezes eu acredito que se Esther e Mardoqueu, se eles não tivessem escondido a sua identidade, Amã, vocês lembram de Amã, né? Vocês sabem a história. Ele não tivesse se levantado. O que eu quero dizer? Amã foi aquele que o rei um dia resolveu honrar e deu poderes a ele. E certo dia ele resolveu que todos deveriam curvar-se diante dele. E nesse dia, Mardoqueu se lembrou. Como anda a sua memória, irmão? Nesse dia, Mardoqueu, ele se lembrou, depois de muitos anos, ele se lembrou de quem ele era, e ele não se curvou. Talvez, se eles não tivessem escondido a sua identidade, não teria se levantado Amã. Muitas vezes o Senhor permite, o que o Senhor está querendo falar para vocês, para mim e para vocês, que muitas vezes situações se levantam na nossa vida, para que venha um chacoalhão, para que nós venhamos revelar aquilo que nós somos em Deus. Porque quantas vezes não acontecem as coisas por comodismo nosso. Então situações têm que ser levantadas para que haja um despertar na nossa vida. Talvez essa situação que você está passando não é porque Deus permitiu, não é porque o inimigo se levantou, mas é que para que você venha ser revelado aquilo que está dentro de você. Não é que Deus não falou, não, você vai ser provada, não, você vai ser provado, não, mas é que haja um despertar, acorda, um chacoalhão de Deus. Amém? Tem alguém aqui na igreja? Nossa, achei que eu estava sozinha, glória a Deus que não estou. Falei, meu Deus, será que Jesus voltou? Meu Deus, eu teria ido. Todo mundo quieto, amém? Glória a Deus, falem comigo. Situações muitas vezes acontecem porque nós procuramos, porque nós deixamos de ter atitudes. E aí, ai Deus, esqueceu de mim, por que comigo? O que eu fiz? Eu vou na igreja, eu oro, eu busco, eu sirvo, oh meu Deus. E a gente ora, realmente a gente ora, a gente busca, só que a gente não se revela. Lembra do início aqui que eu orei, que nós lemos? O universo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar os filhos que realmente são. O Senhor está... O universo, o mundo, as pessoas, todos ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você está, a natureza, tudo está desesperado para que você se revele quem você é em Deus. O que está te impedindo, meu irmão? O que está te impedindo de você revelar quem você é em Deus? O que está te impedindo? O seu pecado? O seu orgulho, vergonha, medo, insegurança, preguiça. O que está te impedindo?
que tem impedido você de revelar quem é você em Deus? Vergonha, o que é? Reflete, responde para você mesmo. Canta, mas o que tem impedido? O que tem impedido? Oh, meu Deus, aleluias. Glória a Deus. E até aqui. Aí Amã se levanta, voltando, tal, e aí Mardoqueu se lembra, e aí ele fala, não vou me prostrar. Ele lembra quem ele era. Opa, eu sou um judeu, a minha identidade é em Deus, eu sirvo a Ele. O que eu estou fazendo? Meu Deus, não é Marduk, não quero. Não, eu não quero mais. O que é isso? O que eu estou fazendo? O que eu fiz com Esther? O que eu fiz com a minha vida? Por que eu estou aqui? Há décadas o meu povo está lá, os muros estão derrubados. O que eu estou fazendo? O que eu tenho na minha cabeça? E ele não se curva. Ao que você tem se curvado? A doença tem entrado na sua casa, você tem se curvado? A dificuldade financeira tem entrado na sua casa, você tem se curvado? Os teus filhos têm se perdido, você tem se curvado? A tua vida tem ido para trás, você tem se curvado? As coisas não mudam e você tem se curvado? Se levanta, reage. O Senhor te deu um espírito de coragem, não de covardia. Bora, levanta, sacode a poeira. Quem que você serve? Você serve um Deus que está vivo. A cruz está vazia. Chega, é hora de levantar, é hora de ir. Lembra-se de quem você é. Não se curve. Não se curve. Mardoqueu, ele se lembrou. Só que quando ele se lembrou, teve problema no reino. Porque quando nós incomodamos o inimigo, aí acontece. Amã vai, lança um decreto que vai matar não só Mardoqueu, como todos os judeus. Manda fazer uma forca gigantesca. O rei, sem saber, tinha dado o anel, sela o decreto. Beleza, todo mundo vai morrer. Acaba com o problema. E por que todos os judeus vão morrer? Porque quando Mardoqueu se lembra e não se curva, todo mundo estranha e fala: você, por que você não está se curvando? E ele fala: porque eu sou judeu. Você? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, não responda. Alguém já chegou e falou assim para você: você é crente, irmão? Você aqui na igreja? Se alguém um dia falou isso para você, não fique feliz. Porque se um dia alguém te surpreendeu, quando viu você numa igreja, quando falou você, é porque você não estava dando sinais da sua identidade em Deus. E o seu destino não estava sendo estabelecido. Assim, quando olharam para Mardoqueu e falou: você é judeu tantos anos, e ninguém sabia. Nós temos que revelar aquilo que nós somos, aonde quer que a gente vá. Aonde quer que a gente vá. E tudo estava dando certo até esse momento. Esther era a rainha, Mardoqueu estava lá no palácio, tal. E aí, eu volto sobre o nome de Esther, eu já estou finalizando. Esther, ela não foi, o nome dela, como eu disse, Hadassa. Esther, ela não foi chamada para ser estrela. Esther, ela foi chamada para ser uma árvore. Hadassa, murta, pequena árvore. Esther, Hadassa, ela foi chamada para ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que faz prosperará. Mas Esther não quis ser uma árvore plantada, ela quis ser uma estrela. E é esse muitas vezes o problema. Nós não estamos satisfeitos em estar plantados aonde o Senhor quer que nós estamos. Nós queremos brilhar. Nós queremos estar em lugares e que não é para nós estarmos naquele tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Para todas as terras. Para todas as coisas debaixo da terra.
O problema dessa geração é esse, da nossa geração. E aí, Mardoqueu, ele está lá, quando ele sabe do decreto, na porta do palácio, de pano de saco, porque aí sim ele resgatou a sua identidade, e aí aparece o primeiro ato dos judeus, no livro de Esther, vestido de pano de sacos de cinza, na porta do palácio, chorando, gritando em voz alta. Esther olha, vê aquilo, não entende, ela esquece, porque fazia tanto tempo que ela estava perdida, sobre quem ela era, ela não lembrava. O que ela faz? Ela manda roupa, para ele se vestir dignamente, manda roupa. Mordecai não quer, Mardoqueu não quer as roupas, ele não veste, e aí ela manda, o que está acontecendo? E aí ele manda o decreto para ela, e aí ela fica sabendo, sobre tudo aquilo que está acontecendo. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos ser uma geração de Daniel, que não se curva. Eu não me curvo, Senhor, eu estou aqui, mas no fundo, nós estamos tendo a atitude de Esther e Mordecai, por conta de uma identidade corrompida, por uma identidade abandonada. Mas aí quando Mardoqueu está ali, ele se lembrou, opa, eu sou uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Oh meu Deus, e quando ele se lembra, ele precisa fazer muito mais, ele precisa fazer Esther se lembrar, porque ele havia feito ela se esquecer. E aí quando ele faz Esther se lembrar que acontece tudo isso, que Esther vê aquilo, a crise está tão grande, porque a crise não está somente fora do palácio, com um decreto de morte acontecer, a crise está dentro do palácio, e Esther não tinha nem sequer percebido, porque Esther estava dentro do palácio, não sabia o que estava acontecendo lá fora, o casamento dela estava arruinado, o rei não a procurava há 30 dias, ela nem sabia o porquê, o rei que era apaixonado, de tão desligada que ela estava. E aí ela fala assim, não, isso não pode acontecer. E aonde ela vai, e ele manda esse recado para ela, que nós lemos. Talvez foi para um tempo como esse, Esther. Que o Senhor tenha colocado você, porque se você não fizer nada, o Senhor levantará outro, do céu será enviado outro. Talvez você está parado, aonde que você está? Acomodado, sem identidade, abandonado. Mas Deus, Ele cumpre o que Ele tem para fazer. E se não for por você, o Senhor levantará. O Senhor quer usar você, porque você foi escolhido e escolhida para isso. Mas o Senhor, Ele levantará outros. Tem alguém aqui? Não dorme não, irmãos, não dorme não. Ele levantará, porque Ele honra o nome dEle, e a palavra dEle, e aquilo que Ele faz. E aí Esther vai e fala, eu irei. Então vocês orem e jejuem por mim, por 3 dias. Quando Esther, ela convoca, não é para ter coragem, ela precisa se desintoxicar de todo padrão mundano, todo molde que ela estava. Ela precisava se desvencilhar de tudo aquilo que ela estava, e ela precisava tirar tudo aquilo, todo aquele comodismo. Talvez você precisa começar a orar e jejuar por você, para tirar todo o comodismo espiritual, toda a vontade de ficar em casa, toda a vontade de pedir que os outros orem para você, toda a vontade de tá frio, eu não vou não. Ai, de novo, minha vida não muda, assim tá bom. As coisas melhoram, para de ir na igreja, ou as coisas pioram, para de ir na igreja. Para de buscar o Senhor. Sabe, uma fé interesseira. Quantas vezes nós somos e agimos dessa forma? Quando a palavra não vem de uma forma de receba, de seja cheio, de Espírito Santo me enche, e Ele faz como Ele fez no início desse culto.
como Ele sempre faz, e Ele derrama, mas o Senhor Ele age como tempestade, como brisa suave, como furacão. Ele tem as suas maneiras de agir e se revelar e se derramar sobre a nossa vida. Oh, Ramachurianda Labás, mas para isso nós precisamos querer se esvaziar, para que Ele venha sobre nós. Então quando nós oramos e jejuamos e entregamos, e ali, quando ela fez isso, houve um resgate da identidade. E quando Esther resgata a identidade dela, isso gera um resgate de devoção a Deus. E quando ela resgata a sua devoção a Deus, há um resgate da dependência. Eu vou repetir. Quando há um resgate da identidade, há um resgate de devoção. E quando há um resgate de devoção a Deus, há um resgate da dependência dele. E quando Esther entendeu que a dependência dela vinha de Deus, não vinha de uma coroa, não vinha de um trono, não vinha de um rei, não vinha de um Mordecai, não vinha de um povo orando, mas vinha única e exclusivamente da identidade de quem ela era em Deus, que quem ela era em Deus, que Deus tinha escolhido ela para ser Hadassah, uma árvore plantada junto a ribeiros, que estaria as suas plantas, que dariam os seus frutos no tempo certo, e tudo que fizesse prosperaria. Ela foi tomada de ousadia, coragem, e ela foi diante do rei. Ela enfrentou a morte cara a cara. Ela entrou diante do rei. O rei tinha um cetro na mão, que poderia ou não se estender a ela. Só que o coração do rei, Deus tinha na mão. E quando Esther dependeu de Deus, pôs a sua dependência em Deus, o Senhor virou o coração do rei, que não a olhava há mais de 30 dias, para Esther. E ela foi cara a cara com o inimigo, cara a cara com o diabo, com aquele que queria matá-la. E ela desarmou Satanás diante do rei. Talvez o que está faltando para mim, para você, para nós, é a gente chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou a Elis, a tua filha, me perdoa por eu ter esquecido isso. Me perdoa, porque eu me amoldei, porque eu pequei. Me perdoa. Me perdoa se eu fiz isso. Me perdoa se eu preferi favores humanos do que o do Senhor. Mas eu quero, Senhor, me lembrar. Eu me lembrei quem eu sou. Eu me lembrei, Senhor, eu quero a Ti. E nessa noite o Senhor quer que você lembre. Abaixa a sua cabeça. Lembra, volte a lembrar do dia que o seu coração ardeu e você ergueu a sua mão e aceitou a Jesus como seu único e salvador. Quando as suas pernas tremeram, quando a primeira vez que você ouviu a voz dele. Volte a lembrar, lembra. Ramashuia Ramas, Sarakanta Ramashuia Ramas. Senhor, eu quero dedicar minha devoção a Ti, a minha dependência venha somente de Ti. E o Senhor, Ele vai derramar sobre vocês, sobre nós, um resgate e uma mudança do seu destino. Talvez muitos de nós não éramos para estar aqui nessa noite. Eu tinha tudo para dar errado nessa vida, tudo. Mas eu estou aqui nessa noite, como você. Você poderia estar em tantos lugares, tantas coisas. Mas o Senhor, Ele tem um plano maior. E nessa noite, o Senhor chama você, filho, filha. Eu sei quem você é.
Não são as pessoas que definem quem você é. Você não é o que as pessoas dizem que você era. Mas você é o que eu digo que você é. Receba a sua identidade. Se nessa noite você está aqui, você está confuso, você está perdido com a sua identidade em Deus, na sua casa, no seu trabalho, com você mesmo, em qualquer área, você não sabe o seu valor, quem você é, vem aqui à frente. E o Senhor, Ele vai derramar sobre você a lembrança. Você vai lembrar, porque você não saiu essa noite fria da sua casa para ficar sentado. O Senhor te trouxe aqui para fazer você lembrar. Lembra. O universo, ele espera pela manifestação. Você declarou para que os filhos de Deus fossem revelados nessa noite. Se você é filho de Deus e quer a sua identidade, ora, canta, se revele nessa noite. Ora, machura, la baixeira, la canta, la baixou. Oh, meu Deus, aleluias. Oh, Jesus. Se você está com a sua vida perfeita, se você está com a sua identidade firmada, se você está revelando Deus aonde quer que você está, se você passa, a sua essência de Cristo é exalada e é passando assim, pode ficar onde você está, não tem problema. Mas se 1% da tua vida precisa revelar quem é o Senhor, tenha coragem, chega de se esconder, chega de se curvar diante de imagens numa Babilônia, viver escondido, chega. Pastor, eu quero que orem por mim. Eu sou a primeiro em mim, depois através de mim. Se eu não tenho a ti,